E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de uma coisa que vocês vivem me perguntando aqui no YouTube, lá no Instagram também, sobre o que é o Pecuária 15.1 e mais especificamente nesse vídeo, o que é o Recria 15.1, tá? Eu recebo muita pergunta de o que é de fato, o que tem que ser feito, o que não deve ser feito, qual é o passo a passo, como alcançar tais resultados. E para já começar te explicando aqui, Pecuária 15.1 é a metodologia de intensificação que eu utilizo nas minhas consultorias. Recria 15.1 é uma metodologia, é parte da metodologia que eu retirei das consultorias para intensificar só a parte de recria. E da onde vem o 15.1? É de produzir 15 mil reais por hectare dentro de um ano. Então eu retirei uma parte da minha metodologia em consultoria para intensificar a recria e criei o passo a passo, o método Recria 15.1, que é nada mais nada menos do que uma sequência de coisas que precisam ser feitas para que você consiga produzir 15 mil reais com pecuária de corte pensando na fase de recria, beleza? Bora pro vídeo. Pessoal, mas o que de fato é esse Recria 15.1? Explicando para você de maneira rápida, fácil, direta e simples de entender, Recria 15.1 é um método de intensificação que permite que você produza 15 mil reais por hectare com recria, né? Pensando na pecuária de corte. E quando a gente fala de método, a gente entende que isso nada mais é do que um passo a passo, uma sequência de coisas que precisam ser feitas para que você entenda onde a sua fazenda está hoje, ou seja, a situação atual do seu sistema produtivo hoje, e consiga traçar os objetivos e os caminhos para sair de onde você está hoje e alcançar o 15.1. Recapitulando, 15.1 é produzir 15 mil reais por hectare com pecuária de corte. E essa metodologia ensina, né, o que precisa ser feito, literalmente, o passo a passo, a sequência, para que você consiga produzir isso. Normalmente, quando a gente fala isso, as pessoas tendem a confundir a palavra produzir com a palavra faturar. Faturar é uma coisa, produzir é outra coisa, pessoal. Porque é o seguinte, vamos imaginar que você está pegando um garrote para recria. Você vai colocar esse bezerro desmamado, né, que depois vai virar garrote, com 7 arrobas no seu sistema. E você vai tirar ele com 14 arrobas. Ou seja, você produziu 7 arrobas, né? Você colocou ele com 7, tirou ele com 14. Então você produziu 7. No entanto, quando você fizer a venda desse garrote, você vai estar faturando 14 arrobas, né? Porque você vendeu 14 arrobas. Faturamento é o que entrou no caixa, são suas receitas. Então você faturou o equivalente a 14 arrobas daquele animal, mas na verdade você só produziu 7 arrobas. Então, veja que produzir arrobas na pecuária é muito mais do que faturar. Diferente do cara da soja, por exemplo, que ele produz lá, vamos colocar a média aí, 58, 60 sacas por hectare e ele vende essas 60 sacas por hectare. Então, o que ele produz é basicamente o que ele fatura. Já na pecuária, especificamente na parte de recria, não. O que você fatura é mais do que o que você produz, porque você já veio com aquela carga animal embutida. No caso, você já começou com aqueles 7 arrobas, né? Que você teve que comprar para, ou que seja uma fazenda de cria, mas olhando a viabilidade aí, você teve que comprar aquelas 7 arrobas para que você, né, dê o início do seu sistema ali para você conseguir produzir as 7, no caso, faturar os 14. Então, muita gente confunde essa parte. Na nossa metodologia, a gente vai ensinar a produzir, não só a faturar os 15 mil reais por hectare. Olhando esse número, né, produzir 15 mil reais por hectare, até parece ser algo bom demais para ser verdade, até parece ser algo que não existe, que não tem como alcançar. Afinal, a gente está falando de uma produção de 10, 11 vezes mais do que a média do Brasil. Né? Hoje o Brasil produz em torno de 5, 5,5 arrobas por hectare ano. E se a gente for fazer a conta, pegar a produção de 15 mil reais por hectare e dividir por uma arroba de 250, vamos colocar uma média aí, daria em torno de 60 arrobas por hectare. Então, para produzir os 15 mil com uma arroba de 250, a gente precisa produzir 60 arrobas por hectare, que é 10, 11 vezes mais do que a média do Brasil. Então é comum que você esteja pensando que isso é difícil, que isso não existe, que isso é balela, porque é algo que a gente não está acostumado a ver. É algo que realmente sai fora da curva, sai fora da linha do que as fazendas de pecuária vêm fazendo aí no Brasil. E é por isso que isso é importante, é por isso que essa metodologia traz resultados e é eficiente, porque a gente está pensando em remunerar também melhor o seu tempo investido naquele sistema, naquela atividade, naquele negócio,
na sua fazenda. Porque antes da gente, de fato, intensificar para produzir tanto assim, a gente precisa entender por que é importante produzir tanto assim, né? Não é só pensar em produzir mais, ganhar mais, ter o pasto bonito, o pasto verde, o gado gordo, né? Não é só o fazer isso, tem que entender o porquê que vocês precisam fazer isso e qual a importância disso. E aí eu trago um dado para vocês. Aproximadamente 50 a 60% das fazendas de pecuária de corte vão desaparecer do Brasil até 2030. Como assim, João? Como é que esse trem vai desaparecer? Não tem como. De fato, as fazendas elas não vão desaparecer, mas essas fazendas que hoje são pouco produtivas, que hoje são pouco rentáveis, vão acabar sumindo do mapa, sumindo do sistema. Sumindo como? Alguns vão arrendar para soja, outros vão vender a fazenda e, como o estudo mostra, em torno de 50% dos pecuaristas que vão continuar na atividade, grande parte desses vão continuar porque eles estão intensificando, tá? E quando a gente fala de intensificar, é aplicar a técnica para produzir mais arrobas, para colocar mais animais na área, para aumentar o ganho de peso e, consequentemente, aumentar a quantidade de dinheiro que entra no seu bolso. E é essa a importância disso, porque se você quer continuar com a sua fazenda, se você quer transformar ela realmente num negócio, numa empresa, e fazer ela ser rentável, e fazer ela fazer sentido para tudo isso que vocês estão fazendo, você tem que intensificar. Porque quando a gente vira para olhar, por exemplo, para a questão do capital empatado no negócio, hoje é muito comum a gente ver um hectare de terra custando 50, 75, 100, 150, 200 mil reais. Então você pega um hectare aí custando 100 mil reais. Se você vender esse hectare hoje e colocar no banco, 100 mil reais hoje aplicado no banco, na aplicação de renda fixa, que qualquer banco vai ter, nas taxas de juros de hoje, é equivalente a R$ 1.000 por mês, ou seja, 12 mil reais por ano. Então você, se vender o seu hectare que vale 100 mil, aplicar no banco e só esperar sem fazer nada, você vai ter 12 mil reais por hectare aí limpo. Ah, João, mas aí se eu vender a minha terra, eu vou perder a valorização dela. Sim, concordo. E geralmente a valorização da terra, ela ocorre junto com a taxa de juros. Então, ou seja, se no banco você teria uma taxa de juros de 10%, 12% ao ano, a sua terra também, teoricamente, dependendo da região, vai valorizar quase que isso ou até mais do que isso. Só que se você não pensa em vender a sua terra e executar esse lucro, né, essa valorização da terra, você tem que pensar em produzir mais. Porque hoje também é comum a gente ver o sojicultor, né, o lavoureiro, cara que planta soja, milho, vir oferecer 10, 15, 20 sacos por hectare, dependendo da região, para arrendamento. Então hoje o saco está R$ 110 mais ou menos. Então 10 sacos a 110 daria R$ 1.100 por hectare para você não fazer nada, só arrendar a sua terra. 20 sacos daria 2.200. Então colocar uma média aí em torno de R$ 1.500 por hectare se você arrendar. Então imagina, é por isso que 50% dos pecuaristas vão sair da atividade. Quem não quer intensificar, quem não quer melhorar, quem não quer produzir, vai arrendar, vai vender a fazenda. É muito mais fácil, entre aspas, a pessoa fazer isso, né? Vender e arrendar, do que ela trabalhar para produzir os 15 mil reais por hectare e sobrar ali em torno de 4.500, né? 5 mil reais por hectare ano. Então é uma margem de aproximadamente 30%, que é muito mais do que você ganharia caso você estivesse arrendendo ou até mesmo plantando a soja e o milho, né? Quando a gente fala do Recria 15.1, é uma metodologia que vem para competir com a agricultura, para competir com a lavoura. A pecuária, a gente não pode se contentar em simplesmente ter lucro. A gente tem que se contentar em ter lucro equivalente às outras atividades. Afinal, você está nesse negócio por uma coisa, é por dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Né? Não é simplesmente para ter o gado bonito e ter a fazenda com capim verde. Você precisa ter retorno sobre aquilo que você está fazendo. Então, quando a gente fala de uma metodologia de intensificação, é justamente para isso. Para fazer você ganhar mais dinheiro, para fazer a sua fazenda ser mais competitiva no mercado. Contra soja, contra milho, contra eucalipto, contra algodão e etc. Mas é óbvio que para que sua fazenda e você alcance esses resultados, você precisa tratar ela como um negócio, como uma empresa, não só como lazer, né? E como ela vai ser tratada como uma empresa, existe uma série de coisas que precisam ser feitas, né? Uma série de processos a serem cumpridos para que você saia do resultado que você está hoje e alcance o resultado que você deseja. No nosso caso aqui, o nosso objetivo é produzir 15 mil reais por hectare, para tornar a fazenda mais rentável, para tornar a fazenda competitiva e para valer a pena o seu tempo dedicado e o capital empatado naquele negócio. No caso do Recria 15.1,
esse conjunto de coisas e de processos aí que vai trazer esse resultado, basicamente são duas coisas. O primeiro é quantas cabeças você tem na área, ou seja, a taxa de lotação, e o segundo, quanto cada cabeça está ganhando. Quando a gente junta essas duas coisas, quantas cabeças eu tenho, quantos que elas estão ganhando de peso por dia, a gente tem quantas arrobas estão sendo produzidas. E é de fato o que é o seu negócio, produzir arroba. Essa arroba que vai te trazer dinheiro, a arroba que foi produzida. Então, quando a gente junta esses dois fatores, a gente tem, né, uma multiplicação entre eles, uma conta entre eles, que vai chegar no fator de quantas arrobas a sua fazenda está produzindo. E eu trouxe aqui o Excel, deixei o Excel aberto aqui, para a gente fazer uma conta e entender melhor isso. Vou colocar isso que eu acabei de falar. Ó. Cabeças por hectare. GMD. Deixa eu aumentar isso aqui. GMD, que é ganho médio diário, ou seja, quantos quilos cada cabeça está ganhando em média por dia. Ganho médio diário. Período, né? Vou colocar dias aqui. E aqui, de fato, arrobas produzidas. Vamos fazer a conta aqui, ó. Eu gosto do Excel por isso, porque ele faz a conta pra gente, basta a gente colocar uma vez, ele já faz sempre. Cabeças por hectare. Vamos começar simulando aqui 7 cabeças por hectare. Ganhando aí em média 900 gramas por dia durante 200 dias, que é o período de chuva, período de capim verde de algumas regiões aí. Ah, João, mas na minha fazenda não chove, não tem capim verde durante 200 dias. Beleza, você faz a conta ajustando para a sua realidade. Então, o que a gente faz aqui? Igual. O que vai ser a arroba produzida? Quantas cabeças, quantos quilos cada uma está ganhando por dia, quantos dias, a multiplicação disso tudo dividido por 30, porque a gente está falando de arroba de peso vivo, não arroba de carcaça. Arroba de peso vivo, 30 quilos, arroba de carcaça, 15 quilos, tá? Então, olha a conta aqui, pessoal. 7 cabeças por hectare, cada uma ganhando 900 gramas por dia. Vou colocar aqui, ó. 0,9 quilos, né? Durante 200 dias, vai produzir para a gente 42 arrobas produzidas por hectare, tá? Se a gente colocar aqui em reais, ó, vou fazer isso aqui vezes 250, tá? Olha quanto a gente produziu por hectare. 10.050, ou seja, 7 cabeças ganhando 900 gramas durante 200 dias não alcançou o Pecuária 15.1. É bom? É um bom resultado? É um ótimo resultado. Porque se a gente for colocar aqui, ó, esse valor vezes uma margem de 30%, que é mais ou menos a margem que fica, daria já uma margem por hectare aí de R$ 3.150 por hectare, que é o que sobra no seu bolso por hectare. Já é mais do que o dobro do que o cara da soja ia te pagar. Então, ou seja, mesmo não alcançando o 15.1, já é um excelente resultado. João, o que a gente precisa fazer então para conseguir de fato o 15.1? Vamos simular aqui e entender até chegar esse valor aqui que está mostrando agora que está selecionado, ó, nos R$ 15.000. Vamos aumentar aqui para 10 cabeças. Olha, deu certinho, R$ 15.000. Vamos aumentar aqui para 9 cabeças. Ó, deu R$ 13.500. 9 cabeças por hectare, GMD de 900 gramas. Vamos aumentar um pouquinho esse GMD, vamos colocar 1 kg por dia. 9 cabeças, 1 kg por dia durante 200 dias. Aí, bateu os R$ 15.000 por hectare, com a margem de R$ 4.500 mais ou menos, tá? Que é o que sobra no seu bolso. Beleza. Ah, João, mas na minha fazenda não tem 200 dias, tem só 150 dias de chuva. Beleza, vamos simular aqui com menos dias. 150 dias. Caiu para 11.250. Então, o que a gente pode fazer? Ou aumenta o GMD ou aumenta o número de cabeças por hectare. Nos projetos que eu já planejei, conduzi e intensifiquei, o GMD de 1 kg é um GMD legal para a gente manter ali. O que eu quero dizer com isso? Que é mais fácil a gente aumentar o número de cabeças por hectare do que aumentar o ganho médio diário, tá? Esse GMD aqui, que é o ganho médio diário, quantos quilos cada cabeça está ganhando por dia, você até pode aumentar, até pode passar de 1 kg por dia, só que acaba ficando um pouco mais caro, né? Provavelmente a sua margem aqui, que é o que sobra no seu bolso, vai acabar diminuindo. Por quê? Porque a gente tem que fornecer uma dieta, uma suplementação bem calórica, com bastante energia, bastante milho, e isso tende a deixar o suplemento um pouco mais caro, então tende a cair um pouco a margem. Então, nos projetos que eu venho tocando, vale mais a pena a gente aumentar o número de cabeças por hectare do que passar muito de 1 kg por dia. Então, ou seja, é mais barato produzir capim adubado do que produzir suplemento para você colocar no coxo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 11 cabeças. Ó, foi para 13.750. 13 cabeças, passou. 12 cabeças, 15.000 redondo, tá? Então, ó,
Se você tem menos dias de chuva, 150 dias de capim verde no caso, 12 cabeças por hectare, ganhando 1 quilo por dia. Durante 150 dias você vai produzir os 15 mil reais, que vai te sobrar no seu bolso 4.500. João, mas eu tô achando isso aí muito, acho que minha fazenda não suporta, o pasto, o solo é mais arenoso, não sei o que, vamos colocar menos, vamos colocar 8 cabeças. Beleza, vai produzir 10 mil reais. Já é um ótimo resultado, pessoal, sobrando 3 mil reais de margem por hectare, tá? É um excelente resultado. É os 15 mil reais que vai sobrar quase 5 mil? Não, não é. Mas já é algo que vai fazer com que você consiga ajustar a sua fazenda, produzir mais, né? Você separou um pedacinho ali que você está produzindo 10 mil reais por hectare e te sobrando 3 mil, já te dá caixa, já te dá fôlego para que no próximo ano você invista mais para chegar nos 15 mil, tá? Então, que é essa jogadinha aqui que você tem que ficar fazendo. Quantas cabeças por hectare, durante quanto tempo, ganhando tantos quilos por dia, quanto vai ser produzido, tá? E isso reflete no quanto vai sobrar no seu bolso. Aí, quando a gente entra no quesito um pouco mais técnico aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, só para ficar mais claro um pouco para vocês. Peso de entrada, peso de saída. Só para vocês terem uma ideia. Se a gente colocar um garrote aqui, ó, um bezerro de desmama de 200 quilos, qual que vai ser o peso de saída dele? Vai ser o peso de entrada mais o ganho que ele está tendo durante o período. Então, ou seja, ó, ele entrou com 200, saiu com 350. Data de entrada. Se a gente colocar aqui para entrar no começo de outubro, por exemplo, dia 1/10, qual que vai ser a data de saída? É a data de entrada mais os 150 dias. Então percebam, ó, vai sair em fevereiro, ou seja, dependendo da região que você está aí, de chuva, você pode sair um pouco mais tarde ou entrar um pouco mais tarde, tá? Na minha região, por exemplo, a gente pode trabalhar aqui com 200 dias tranquilamente, ó, que a gente entraria com o mês de outubro e sairia 18 de abril aproximadamente, tá? Então você perceba que de outubro, vamos colocar aqui, ó, outubro, até abril, ó, outubro, abril, 7 meses a gente ia produzir 53 arrobas por hectare. É aproveitar ao máximo o período da chuva para que no período da seca a gente não precise. João, beleza, na chuva a gente consegue manter essas 8 cabeças por hectare e tal, ganhando bastante, mas e aí, o que eu faço na seca? Pessoal, qual que é a estratégia aqui? O que a metodologia preza? É aproveitar o máximo possível esses dias de chuva aqui, ou seja, os dias de capim verde. Por quê? Porque aí a gente não precisa se preocupar de fato com o período da seca. Porque olha aqui o peso de saída, um garrote de 400 quilos. Esse é um garrote que já permite que você venda ele como bom e magro ou que você já direcione ele para o confinamento, para a terminação, caso você tenha isso aí na sua fazenda, tá? Então você permite trabalhar, extrair o máximo da chuva e não se apertar na seca, porque você ganhou bastante peso, seu GMD estava alto. Agora, olha aqui, mesmo que a gente produza bastante, eu vou colocar 20 cabeças por hectare com um GMD de 500 gramas por dia. Ó, a gente está produzindo mais do que os 15 mil reais. No entanto, é um garrote ali que está saindo com 300 quilos. Esse garrote está no meio do caminho. Ele não serve para ser terminado, não serve para ser vendido. Então, olha a importância também que o GMD tem na nossa metodologia, tá? Então, não adianta ter muita cabeça por hectare ganhando pouco, não adianta ter um GMD alto com pouca cabeça por hectare. Você precisa ter um equilíbrio, tá? Geralmente vai ficar em torno de 8 cabeças, ganhando 1 quilo, 9 cabeças, 10 cabeças, dependendo da região, tá? Ó, no caso aqui deu 9, ganhando 1 quilo durante 200 dias, tá? Então, geralmente fica em torno dessa faixa aí. E o GMD próximo de 1 é um ganho que permite que você consiga sair com esse animal antes do final da chuva, antes de chegar na seca. Então, na metodologia, a gente está aproveitando o máximo possível desse período para não se preocupar com a seca. Então, eu sei que alguns de vocês estão preocupados, manter isso aí na chuva, quando bação, beleza. E na seca, o que eu faço? Na seca, você saiu com o seu animal do sistema. Seja ele para entrar no confinamento, seja ele como venda, tá? O importante é você garantir esse ganho de peso nele para que, de fato, ele saia do sistema antes da entrada do período da seca. João, e quando que eu devo começar esse negócio aqui? Quando que você acha que tem que ser feito isso aqui? Pessoal, como eu disse, a gente tem que aproveitar o máximo possível do período da chuva. Então, se a chuva na sua região começa em outubro, você vai começar em outubro. Vamos colocar aqui, ó, outubro até abril, no caso, tá? Só para você entender a dinâmica do negócio aqui, ó. Quantidade de cabeças, vamos colocar aqui.
Vou até simular um rotacionado aqui, ó. Área, peso, GMD. Lotação, taxa de lotação, né? Quantidade por hectare. Quantidade, cabeças por hectare, vou colocar aqui, ó. Cabeças por hectare, área, cabeças total, beleza. Cabeças por hectare a gente colocou 9, né? A área, vou colocar, simulando aqui um rotacionado, por exemplo, de 30 hectares. Então, cabeças total vai ser 9 vezes 30, 270. O peso, que peso nós colocamos ali, ó? 200. Então, 200 quilos de entrada, vai ser em outubro aqui 200 quilos. GMD 1 kg por dia. Taxa de lotação, que taxa de lotação? É transformar toda a carga animal, né? Entender quantos quilos o animal tem em cima e dividir por 450. Então a gente padroniza tudo em UA por hectare. Uma UA equivale a 450 quilos. Por isso que a gente entende quantos quilos tem em cima da área e divide por 450. Então vai ser quantidade de cabeças vezes o peso dividido por 450 dividido pela área, 30 hectares. Então a gente está com entrada ali de 4 UA por hectare para começar o nosso rotacionado, tá? Vamos centralizar aqui e começar a dinâmica aqui, ó. Cabeças por hectare eu vou colocar igual sempre, área também, então cabeças total também. O negócio vai começar, GMD também. Então o negócio vai começar a mudar aqui no peso, tá? O peso que vai ser diferente. Por quê? Porque cada mês o animal está mais pesado, tá? Então eu vou esticar essas fórmulas aqui para frente e vou criar a fórmula do peso aqui com vocês. Em outubro, eles entraram com 200 quilos. Eita! Entraram com 200 quilos. Em novembro, com quantos quilos eles vão estar? Vai ser os 200 mais 30 dias vezes o GMD que está tendo, de 1 kg por dia, tá? Então, ó, em outubro eles vão começar novembro, terminar outubro, ou seja, começar novembro com 230. Agora, se a gente esticar essa fórmula lá para frente, olha, ó, eles vão chegar no começo de abril com 380 quilos. Então, vamos esticar mais um mês, ó. Começo de maio, ou seja, final de abril, com 410. Então, é um animal que está pronto para ser vendido, comercializado ou entrar no confinamento ali entre abril e maio, tá? Olha a importância de ter um alto GMD. Se a gente colocasse aqui um GMD de 500 gramas, olha aqui, ó, ele ia chegar com 300 quilos, 10 arrobas. Então, é um animal que está ali na metade do caminho. Por isso que é importante a gente manter sempre um alto GMD. João, qual que vale mais a pena? Aumentar cabeças por hectare ou o GMD, ou ganho de peso? Depende muito da sua região. Depende do preço do adubo, depende do preço do milho, da soja, do DDG. Por quê? Porque para aumentar o número de cabeças por hectare, você precisa investir mais em adubação, né? Produzir mais capim. E para aumentar o GMD, você precisa investir mais no coxo, ou seja, milho, sorgo, DDG, milheto, farelo de soja, farelo de algodão, né? É algo que vai aumentar o ganho de peso. Então depende da sua região. Se sua região é uma região que tem bastante lavoura, que tem bastante resíduo, talvez valha a pena você aumentar mais o GMD. Se na sua região chega pouco adubo, a logística de adubação é ruim, talvez valha a pena mais você pensar no GMD. Ou se é ao contrário, né? Se você tem uma fonte de adubo aí próxima, a logística é fácil, o preço é mais em conta, foca em aumentar o número de animais por hectare e não tanto o GMD. Então você vem encontrando o equilíbrio ali, né? Para que você consiga produzir bastante. Olha a taxa de lotação. Começa com 4, termina com 8. Se a gente for selecionar e pegar a média de 6 OA por hectare. O que é isso aí? É o equivalente como se tivesse 6 vacas de 450 quilos ou 6 animais de 450 quilos por hectare durante a média desse período. É uma lotação que é tranquila de ser feita quando a gente aprende a colher capim, aprende a produzir capim, aprende a manejar direito, aprende a posicionar a fonte de água, tá? Então, com a adubação e com as técnicas de manejo, de divisão de pasto, é uma lotação e um resultado que dá para ser feito tranquilamente. É óbvio que a gente não está acostumado a ver isso, né? Um resultado tão bom como esse. Mas isso aí, depois que intensifica, é um resultado que dá, inclusive, para aumentar, tá? Eu tenho fazendas aí que a gente já passou de média chuva de 10 OA por hectare. Então, a gente está falando de 6 aqui. Então, a gente tem um gap aí de quase 50% ainda para aumentar. Então, por mais que isso pareça ser bom demais para ser verdade, ainda tem como melhorar e tem como conseguir resultados ainda melhores, tá? Eu vejo que isso aqui é como se fosse um primeiro passo, é algo para você colocar o pé na intensificação, medir a profundidade daquele rio, né? Sem entrar com os dois pés. Aí você
entendeu aquilo ali, como é que tá, se tá bom, se tá ruim, o que você fez certo, o que você fez errado, aí sim você pode pensar em passar daquelas 6 UA por hectare e ir para 7, 8, 10, aumentar a área intensificada na fazenda, que aí você vai pegar esse montinho que você conseguiu produzir numa área pequena e esticar e produzir numa área maior e aumentando a bola de neve, né? Montinho, montão, até que você consiga de fato ter uma fazenda que é um negócio, uma fazenda que é rentável, uma fazenda que remunere o capital empatado da maneira correta. Agora, pessoal, quando a gente fala desses números, parece fácil a gente só olhar ali, colocar tantas cabeças por hectare, ter um ganho de peso de 1 quilo por dia. Olhando os números, olhando a planilha, enquanto a gente está no planejamento, esse é um negócio que parece ser simples de fazer, tá? E depois que você aprende, realmente, de certa forma, fica simples. Mas para quem nunca fez, para quem nunca chegou numa intensificação desse nível, não é simplesmente sair adubando o pasto, não é simplesmente sair enchendo o coxo de suplemento, tá? Não é isso que vai te garantir um resultado. Pode até ser que aumente a sua produção, mas talvez vai aumentar a sua produção com a margem diminuindo, ou seja, não vai sobrar nada no seu bolso. Para chegar num resultado como esse, é óbvio que você precisa de um passo a passo, você precisa entender o caminho, você precisa saber onde está a sua fazenda, onde ela deve chegar, quais são os objetivos, as metas, para depois traçar o caminho. Então pega aí papel e caneta que eu vou te passar uma sequência rapidinha aqui para que você entenda quais são as sequências, qual é o caminho, qual é o passo a passo para você chegar num resultado como esse. Primeira coisa, pessoal, é entender como é que sua fazenda está hoje, tá? Não adianta você querer, por exemplo, chegar num nível de intensificação como aquele, se sua fazenda ainda está cru, se sua fazenda ainda tem que abrir, se a sua fazenda ainda tem que formar pasto, se a sua fazenda não tem cerca, não tem água. Então, primeiro é entender a situação atual, né? Caso você também não tenha dinheiro para investir, chegar numa produção como aquela é algo que demanda um pouco de investimento. É óbvio que talvez você não precisa fazer tudo de uma vez, como eu disse, né? Vai fazendo de montinho em montão, para que você consiga ir criando o seu capital de investimento. Mas você precisa primeiro entender onde está a sua fazenda. Depois, você vai traçar onde você quer chegar, que é um pouco daquilo que a gente acabou de fazer nas contas ali, tá? Entender quantas cabeças, entender qual o ganho de peso, quando vai entrar, quando vai sair, quantas cabeças tem que comprar. Toda essa dinâmica para que você entenda o objetivo, e esse objetivo vai permitir você traçar os caminhos que você pode percorrer. Porque o terceiro passo, né, o primeiro é entender onde está, o segundo saber onde quer chegar, e o terceiro passo, de fato, é traçar esses caminhos. E aí, quando a gente traça os caminhos sabendo onde a gente quer chegar, fica muito mais fácil. Porque é o seguinte, você sabe que você tem que ter uma lotação média de 6 UA por hectare, ou seja, você vai manter 9 cabeças por hectare ali, né? Então, você vai fazer essa adubação planejada para manter 6 UA por hectare, para que você não gaste demais em adubo de forma desnecessária e para que você também não adube menos do que precisa ser adubado, tá? Segundo ponto, você sabe que você vai colocar um ganho de peso de 1 kg por dia. Então, a suplementação ela tem que ser ajustada para que forneça de fato os nutrientes necessários para que os animais ganhem 1 kg por dia, tá? Junto com água, junto com capim, obviamente. O quarto passo, pessoal, é criar estrutura na fazenda, infraestrutura, para que isso aconteça. Por exemplo, para você manter 9 animais por hectare, não é só adubar e produzir capim. Você tem que aprender também a colher o capim que está sendo produzido. A gente falou bastante disso aqui já nesse canal. Colher melhor o capim que está sendo produzido. E uma estratégia para colher melhor o capim que está sendo produzido é dividir o pasto em piquetes menores. Então, para você chegar numa lotação alta como aquela, você tem que ter investimento em cercas, tem que construir cercas. Para você ter uma suplementação de alto consumo e alto desempenho, você tem que ter uma área de coxo maior. Então, você precisa ajustar as estruturas da fazenda para permitir uma intensificação como essa. E o último passo, antes mesmo de começar a pôr isso em prática, é entender se vale a pena, entender a viabilidade, entender o quanto aquilo vai te dar de dinheiro, o quanto você vai gastar, o quanto vai te retornar, né? É de fato ver a viabilidade do negócio. Antes mesmo de você começar a fazer, você tem que ter isso em mente, tá? Por exemplo, no treinamento do Recria 15.1, que é o curso que eu ofereço, eu ensino todo esse passo a passo, todo o diagnóstico, parte de reforma de pasto, recuperação de pasto, adubação, calcário, suplementação, infraestrutura, ensina a projetar o rotacionado, ensina a projetar o sistema de distribuição de água encanada, toda a parte de recomendação de adubação, suplementação, enfim, ensino tudo o que precisa ser feito para você chegar naquela produção que a gente mostrou na planilha ali. E antes do pessoal começar a colocar para rodar, eu também ensino a eles levantarem os custos, levantarem os investimentos, para ver o que vai dar de dinheiro, quanto vai gastar, quanto vai ganhar, quanto vai sobrar,
para ver se realmente está valendo a pena. Porque às vezes a gente faz todo um planejamento, chega lá no final e não está dando dinheiro. Alguma coisa a gente fez de errado. E aí a gente volta buscando o que é. Opa, será que a gente gastou demais em suplementação? Será que a gente gastou demais em adubo? Ou será que a gente está produzindo pouco, né, para não conseguir ganhar e pagar esse investimento? Então eu ensino isso aí no treinamento. E é algo que você precisa ter em mente também. Além de fazer todo esse passo a passo, né, planejar tudo que você precisa para chegar nessa produção, antes de pôr para rodar, você precisa ter as contas no papel. Você precisa saber quanto vai gastar, quanto vai ganhar, quando vai sair dinheiro do caixa e quando vai entrar dinheiro no caixa, para de fato entender se isso vale a pena. E resumindo tudo isso, pessoal, isso aí que é a metodologia de intensificação Recria 15.1. É o passo a passo, é a sequência, é tudo o que precisa ser feito para de fato chegar naquela produção. Todas as técnicas de manejo de pasto, de adubação, de correção de solo, de suplementação, enfim, tudo que precisa ser feito para chegar naquilo ali. Isso é o Recria 15.1 e é isso que eu ensino nos treinamentos. Mas eu tenho certeza que você, só assistindo esse vídeo, já conseguiu ter uma noção boa de coisas que você pode fazer na sua fazenda para que você, de fato, tenha uma produção melhor, tenha uma rentabilidade melhor. Tem vários vídeos aqui no canal que explica como montar um rotacionado, como pensar no sistema de distribuição de água encanada, como manejar melhor o pasto, como colher mais, falando sobre adubação. Então tem vários conteúdos gratuitos aqui que você pode assistir para conseguir chegar num resultado parecido com esse ou até maior do que esse, tá? Basta agora você querer fazer isso, né? Basta agora você sair da sua zona de conforto para implementar isso aí na sua fazenda ou na fazenda dos seus clientes, para de fato ter um negócio, para de fato ter uma empresa rentável, uma empresa que faça sentido financeiramente falando, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.